Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à casa do nosso bondoso Deus e Pai, para este momento de culto, louvor e palavra também do nosso Deus. Hoje nós iremos ler no culto um trecho do Salmo 119, onde veremos o salmista expressando o seu louvor a Deus por causa da palavra do Senhor nosso Deus. O salmista, ele se alegra com a lei do Senhor. Ele se alegra por causa da palavra de Deus que vem a ele. Diz o salmista: a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Que bom que você está aqui. Que bom que Deus trouxe você, a sua família, nesta noite até a casa dele. Louvado seja o Senhor por causa da sua misericórdia e da sua bondade. Bendito seja o Senhor, porque nós estamos aqui e podemos ser alimentados e fortalecidos na palavra e na verdade, e também por meio da Santa Ceia. Nós iniciamos este culto invocando o nome do nosso Senhor. Fiquemos de pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Podeis sentar. Em preparação à confissão também dos nossos pecados, quando queremos iniciar este culto, nós cantamos o primeiro hino 84, conforme temos na projeção. Aqueles que puderem se colocar de pé. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Confessemos, pois, os nossos pecados. Onipotente Deus, misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades que provoquei a tua ira
diante de Deus eu vos pergunto: é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, eu vos anuncio a graça de Deus e da parte, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podeis sentar. Nós, em gratidão a Deus, queremos também louvar e orar ao nosso Deus e Pai. Nós fazemos isso com as palavras do Salmo, Salmo do dia, Salmo 119, versículos 129 a 136. Perdão. Nós oramos as palavras do Salmo. Salmo 119, versículos 129 a 136, conforme temos na projeção. Os teus mandamentos são maravilhosos. A explicação da tua palavra traz luz. Abro a boca e suspiro. Olha de novo para mim e tem compaixão. Conserva-me firme como prometeste. Livra-me daqueles que me maltratam. Olha com bondade para mim, teu servo. As minhas lágrimas correm como um rio. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito. Pela luz de Cristo, que ilumina nossos caminhos e dissipa as trevas do pecado e da maldade. Pela força do teu amor, que nos sustenta em momentos de dificuldade, nos inspira a perseverar na fé e esperança. Pela sabedoria da palavra de Deus, que nos guia em direção à verdade e à justiça, e nos concede discernimento para tomar decisões sábias. Ó Deus, fonte de tudo o que é justo e bom, alimenta em nós todas as virtudes e leva-nos à realização de toda boa intenção, a fim de crescermos em graça e produzirmos os frutos das boas obras, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Nós cantamos o próximo hino, no momento também nos preparamos para as leituras deste dia.
Queremos ouvir as leituras bíblicas para este 15º domingo após Pentecostes. Leitura do Antigo Testamento, conforme temos registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 1 a 2, também o versículo 6 até o 10, página 119 do Antigo Testamento. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Versículo 6. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor nosso Deus fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que viram, e contem a seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai, naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor nosso Deus. Quando ele me disse: reúna esse povo na minha presença, para que escute o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensine seus filhos. Efésios 6, 10 a 20. Página 161. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra todas as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre, por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que, quando eu falar, fale com a coragem e
torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou o embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. É aqui. Obrigado pelas leituras. Nós queremos também ouvir em sequência a leitura do Santo Evangelho para esta noite. Evangelho conforme Marcos, capítulo 7, versículo 14 a 23. Convido aqueles que puderem se colocarem de pé em reverência às palavras de Cristo Jesus. Marcos, capítulo 7, versículo 14 a 23, página 36 do Novo Testamento. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura. Mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou: o que sai da pessoa é que faz ela ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Até aqui a palavra de Cristo. Nós confessamos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na união dos santos, nos santificados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Podeis sentar. Nós cantamos o hino 270 dos nossos hinários, preparação também à mensagem.
nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Qual a sua luta? Uma pergunta. É assim que nós iniciamos a meditação desta noite. Pode parecer um pouco estranho o tema dessa pregação, falar de luta, falar de guerra, como sinônimos, pois a leitura que nós ouvimos do Evangelho, Jesus Cristo condenando inúmeros pecados, entre eles Jesus lista a violência, crimes de morte, todo tipo de maldade, aquilo que causamos dano aos nossos semelhantes. Também na leitura de Deuteronômio, Moisés fala sobre os mandamentos que ele recebeu de Deus e entregou ao povo. Sabemos que a lei de Deus condena a violência, condena a morte. É claro, se nós pensarmos em luta, em guerra, como aquelas que acontecem mundo afora, que a gente vê tanto sofrimento, tanta dor, tanta morte, de fato, essas são guerras que nós não queremos nem mesmo pensar ou nos colocarmos no meio. No entanto, a luta ou a guerra que queremos falar nesta noite não se identifica com algo violento ou violento contra os homens, contra outros seres humanos, mas trata-se de uma guerra contra os inimigos de Deus, a saber, aqueles de sempre, que nós também ouvimos muitas vezes, que nós conhecemos. Quem são os inimigos de Deus? O diabo, o mundo, também a natureza humana, a carne, é assim que nós chamamos. Nós classificamos como os três inimigos de Deus. Bem, o diabo é aquele que está lá fora, que ronda como um leão, procurando alguém para devorar, mas ele está lá fora. O mundo é tudo aquilo que nós apontamos o dedo e dizemos, aquilo é mal, aquilo faz parte do mundo. E bem, o terceiro inimigo de Deus, nós dizemos ser a carne, a natureza humana pecadora. E aí nós pensamos, aquela natureza humana, é o ser humano que é mau, que comete pecado, é o outro. Mas esperemos um momento. Olhemos de quem realmente se trata a carne, de quem realmente se trata essa natureza humana pecadora. É sobre esse inimigo que nós queremos falar hoje. Esse inimigo somos eu e você. É a nossa natureza humana pecadora. Falar sobre o pecado na carne, o pecado humano, é olhar para dentro de nós mesmos e vermos ali dentro de nós alguém que é contra Deus, alguém que é inimigo. É reconhecer a nossa maldade por si só, sem nós termos que apontar para o diabo, para o mundo como os causadores do nosso pecado, mas reconhecer que nós pecamos porque possuímos o mal na nossa natureza. Nós sabemos disso, nós sabemos que somos maus, sabemos que essa carne é inimiga de Deus quando nós olhamos para a sua palavra, para a lei de Deus. A lei de Deus, ela age como um espelho, onde nós vemos ali refletido quem nós realmente somos. Nós olhamos para a palavra e ela reflete que nós não estamos de acordo com aquilo que Deus espera, aquilo que é a vontade de Deus. E isso nos mostra que nós estamos errados, que nós estamos cometendo pecado. A leitura do Antigo Testamento, como eu já mencionei, leitura de Deuteronômio, nós temos ali Moisés entregando a lei de Deus ao povo, dizendo para eles, está aqui, essa é a lei de Deus, guardem isso. Vejam esses mandamentos que Deus tem dado a vocês e vivam a vida de vocês com isso. No entanto, nós olhamos para eles, o povo de Deus, olhamos também para nós, e nós vamos ver que
nós somos pecadores. E como é que nós sabemos disso? Bem, lá no catecismo a gente responde que a gente sabe que é pecador pelos 10 mandamentos que eu não guardei, pela lei de Deus que nós não somos capazes de guardar. Se agora que nós sabemos qual a nossa condição humana, convém também que nós voltemos os nossos olhos para Deus, pois só Ele é misericordioso e pode nos perdoar de todo o pecado e toda a maldade, tal como Ele faz, tal como Ele já fez. Pois é, lembre-se do seu passado, lembre do seu batismo, onde Deus estendeu a sua graça a cada um de nós naquele dia, e ali então Deus mudou a nossa condição, e não por um movimento nosso, pela nossa vontade ou algo que nós fizemos, mas muitos de nós éramos talvez crianças e nem sabíamos o que ali estava acontecendo. Ali no batismo, Deus mudou a nossa condição de alguém que era inimigo de Deus por causa da sua natureza humana, pecadora, e Deus fez de nós os seus filhos. Percebam como Deus muda a história do ser humano, como Deus mudou a minha história e a história de cada um de vocês. Passamos a ser filhos amados de Deus, pessoas perdoadas. Isso, como eu disse, não por causa de algo que nós fizemos, mas por causa do que Cristo fez, do que Jesus fez em nosso lugar, do seu sacrifício, a sua obra na cruz, que pelo batismo nos uniu a Ele. Nessa união nós recebemos em Cristo os méritos da sua salvação, nós recebemos o perdão dos pecados. Mas diante disso, pode ser agora que alguns de vocês se perguntem, ou muitas pessoas lá fora se perguntam e vivem como se soubessem a resposta. Se Deus já me perdoou no batismo, então eu não preciso mais ir à igreja. Eu não preciso mais buscar a palavra de Deus, não preciso mais me alimentar da Santa Ceia. Eu já fui perdoado lá no batismo. Eu não preciso viver mais a minha vida cristã. O batismo, ele fez isso. Meus irmãos, acontece que no batismo nós não perdemos a natureza humana pecadora. O que aconteceu é que nós recebemos ali, por meio do batismo, uma nova natureza. Uma natureza que luta contra o pecado que ainda está em nós. O pecado que ainda habita em nossa carne. Acontece que agora temos o que chamamos de o novo e o velho homem lutando uma batalha entre o espírito e a carne. E é por isso que diariamente essa nossa natureza pecadora deve ser afogada por arrependimento, por contrição. Essa é a batalha da vida cristã. Quando no início eu perguntei qual a sua luta, talvez nós podemos ter pensado nas dificuldades que passamos, e de fato isso também importa, mas qual que é a tua verdadeira luta? Qual que é a tua maior batalha, a tua maior guerra? Nós já podemos responder. É a nossa luta de diariamente lutar contra o pecado, lutar contra a nossa velha natureza que quer dominar a nossa vida. Nossa luta é diariamente matar o velho homem que ainda habita em nós e vai continuar habitando. A vida cristã não se trata de achar que nós não vamos pecar, mas é saber, é reconhecer que nessa vida, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sim pecar, mas também é necessário dia após dia sermos levantados pelo Espírito Santo de Deus e continuar lutando. Se cairmos, levantemos e mais uma vez vamos em frente.
Eu vou cair de novo, mas de novo o Espírito de Deus nos estende a mão e nos chama ao arrependimento. E Deus nos dá o perdão, e essa é a vida do cristão, um constante cair e levantar. Porque Deus não quer nos deixar lá embaixo. Deus sempre quer nos trazer de volta para perto de si. Pois bem, nós sabemos então qual é a nossa luta. E sabemos também quem é o vencedor dela. Talvez nós? Não somos nós. Por nós mesmos, nós somos derrotados e incapazes de vencer. Mas Cristo venceu por nós. Ele venceu por nós a luta contra a morte, contra o diabo, o mundo, todo o mal, todo inimigo de Deus. Com a sua morte, a sua ressurreição, Cristo venceu a todos esses inimigos, e Ele garantiu assim a vitória a todos aqueles que creem em Cristo, que estão junto dEle, que por estarem unidos a Ele, são também vencedores, são também vitoriosos, não por mérito próprio, mas pelos méritos de Cristo, por causa dEle. Mas ainda é bem verdade que a vida cristã é comparada a uma guerra, uma luta, pois mesmo em Cristo, e nós estando em Cristo temos a promessa da vida eterna, os inimigos de Deus, eles nos tentam, eles buscam fazer com que nós venhamos a cair da fé, com que nós percamos a salvação. Eles querem nos separar da união com Cristo. É isso que os inimigos tentam fazer conosco. E essa sim é a batalha do cristão, mas que também Deus não deixa sozinho. Deus não espera que nós tenhamos condição de lutarmos e vencermos esses inimigos por conta própria, por obra nossa, porque Deus sabe que nós não somos capazes disso. Por isso que o próprio Deus, Ele nos mune para essa batalha, para essa guerra. É Ele quem nos dá a defesa, é Ele quem nos dá as armas para lutar. E é isso que diz o apóstolo Paulo, é isso que ele nos encoraja com as suas palavras, no texto de Efésios 6, que nós lemos hoje. Nós queremos ouvir esse texto novamente. E nós prestemos bem atenção no que diz Paulo sobre a vida do cristão, sobre aquilo que Deus concede a cada um de nós. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como um escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como um capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus.
Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Meus irmãos e irmãs, vejam só, vejam tudo que Deus nos concede para lutarmos essa batalha da vida cristã, enquanto aqui nesse mundo estivermos. Tendo recebido de Deus a salvação, a fé, a verdade, a palavra, a oração. Tudo isso nos defende e é a arma poderosa contra o mal. A arma poderosa é a palavra de Deus, comparada a uma espada afiada, que corta mais do que qualquer espada de 2 gumes. Palavra do Evangelho, diz o apóstolo Paulo, e que deve tornar-se conhecida em todo o mundo. A pregação do Evangelho é a arma do cristão. É por isso que Paulo está orando, e ele pede que nós oremos também por ele, e oremos pela pregação do Evangelho, pela proclamação da boa notícia a respeito da paz de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Anunciar a Cristo a sua obra redentora. Essa é a arma do cristão contra o mundo que anda na contramão do caminho de Deus. E não precisamos pensar que isso não é para nós. Eu não tenho, talvez, a forma de um guerreiro para poder lutar essa guerra. Mas não, Paulo, o próprio Deus, está falando conosco que nós recebemos essa armadura e nós vamos lutar essa guerra. Porque Deus nos chamou para fazer isso. Talvez nós pensemos que nenhum de nós aqui está disposto a atravessar o mundo para então falar de Cristo. Mas, meus irmãos, nos alegremos em saber disso, que para lutar essa batalha da vida cristã, para anunciar o Evangelho, nós não precisamos nem mesmo atravessar uma rua. Afinal de contas, nós somos chamados a proclamar e a viver o Evangelho dentro dos nossos lares, com a nossa família, sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa. Bem, como é que eu faço isso? Como é que eu posso viver e pregar o Evangelho dessa forma? Bem, um caminho que o texto de Deuteronômio nos encoraja que os pais ensinem aos seus filhos os grandes feitos do Senhor, que os pais ensinem aos seus filhos a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus é dever dos pais. É um dever que Deus colocou sobre você. A educação cristã do teu filho. Nós também servimos a Deus em outros locais onde nós estamos, nos nossos trabalhos, por exemplo. Sendo um bom cristão, eu sou também um bom empregado, um bom patrão. Não tem como separar uma coisa da outra. Com os meus amigos, na minha igreja, na minha escola, na minha faculdade, em todo lugar, ali onde Deus colocou cada um de nós. Ali nós somos chamados a viver a vida cristã. Somos chamados a anunciar o seu Evangelho, o Evangelho de Cristo. E a nossa luta é olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos a nossa dependência de Deus e o quanto que Ele é misericordioso. É saber o quanto eu peco e o quanto eu falho, mas Deus estende a sua graça mais uma vez.
que ao olhar para dentro de nós possamos colocar a mão em nosso coração impuro, e pedir que Deus nos limpe de todo tipo de pecado que podemos cometer, tais como aqueles que Jesus fala no Evangelho. E que Deus, com o seu grande amor, pela ação do seu Santo Espírito, encha nossos corações com a vida que só Ele pode dar, a fim de que nós, com um novo coração regenerado, a nossa boca e tudo aquilo que brote em nós, por meio do Espírito Santo, saindo de nós, agrade a Deus, agrade ao Senhor. Nós sabemos que, enquanto nessa vida, essa caminhada, essa vida cristã, ela será marcada por falhas nossas, e muitas falhas. De muitas vezes que, como eu já disse, nós iremos cair, mas que também nós seremos levantados pelo Espírito de Deus. E essa é a nossa luta, e aquilo que precisamos para continuar a lutar. Isso Deus já nos deu. A sua palavra está diante de nós. Agora nós precisamos saber usá-la. Ler e ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer, para que o nosso espírito seja fortificado e a nossa carne seja mortificada. Enquanto estivermos unidos a Cristo, nós somos vitoriosos. E não há prova maior da permanência nessa união do que se aproximar da mesa do Senhor e cear com Ele. Essa é a maior prova visível da nossa união com Deus. Estar em comunhão com os irmãos que compartilham da mesma luta que nós. Afinal, como já dissemos, a nossa luta não é contra as outras pessoas, contra outros seres humanos, mas é contra o mal. Por meio do corpo e sangue de Cristo dado a nós vemos essa união visível, nos unindo com Ele, e que por meio dessa união faz de nós vencedores com Cristo, não sozinhos. E é assim que, diferente do pensamento e da tradição dos judeus, daquele povo que Jesus relata no Evangelho, de que com aquele pensamento de que aquilo que entra no corpo, como a comida ou a bebida, aquilo que é exterior, é que torna uma pessoa impura, nós vimos Jesus que apontou para a impureza que sai de dentro de nós. Nós lembremos por um instante que antes dos nossos pais, antes de Adão e Eva comerem o fruto proibido, eles já desejaram e já desobedeceram a Deus em seus corações com o pecado da desobediência. O mal habitou antes o coração de Adão e Eva do que a boca. Outrora, meus irmãos, em Cristo, na medida em que pelas palavras de Cristo nós cremos, nós também comemos e bebemos o seu corpo e sangue, que nos purificam de toda impureza, pecado e maldade. E assim, pelo poder de sua palavra, pelo verbo de Deus, nós somos purificados e limpos do nosso mal. E contra essa arma de Deus, não há inimigo que possa resistir. E assim, nós marchamos, seguimos lutando, rumo à glória eterna da vitória de Cristo. Amém. Nós queremos ter também o momento das ofertas deste culto. Aqueles que com alegres corações desejam ofertar ao Senhor, poderão fazer nesse momento, enquanto nós cantamos o próximo hino.
Momento da oração geral desta noite, deste culto. Nosso caderno de orações, nós queremos orar pela Júlia, a neta da Leonir e José, que está hospitalizada. Nós queremos incluí-la, que Deus conserve e preserve também a sua saúde. É este o pedido que nós temos. Nós queremos lembrar também os nossos aniversariantes, os aniversariantes desta última semana de nossa congregação. Nós lembramos do César, do Samuel, da Elisana, a Laura, a Nelita, o Gabriel, a Joyce, também o Edson, o Thomas, o Gael, o João, o Bernardo, Ingrid, a Jane e a Neudi. Estes são os aniversariantes que completaram mais um ano de vida. Muito nos alegramos com eles e por isso queremos agradecer a Deus. A nossa oração, nós podemos ficar como estamos, mas será uma oração responsiva. Então, a cada vez que eu disser, por tua misericórdia, Senhor, a congregação responde, ouve a nossa oração. Nós oramos ao nosso Deus. Todo-poderoso e eterno Deus, digno da reverência de todas as pessoas, agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que, sem mérito ou dignidade da nossa parte, nos concedeste. Louvamos-te especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua igreja pureza de doutrina e pastores fiéis que preguem a tua palavra com ousadia e poder. Permite a todos que a ouvem uma correta compreensão e confiança na mesma. Envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra os inimigos da tua igreja com misericórdia e concede-lhes o arrependimento para uma nova vida em Cristo. Protege e defende a tua igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a nós e os demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo. E ajuda-nos a combater o bom combate da fé, para que alcancemos, afinal, a nossa salvação eterna. Por tua misericórdia, Senhor. Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra. Abençoa especialmente nossa pátria, o seu povo e a todos os que ocupam cargos de liderança e autoridade. Faze resplandecer a tua glória no meio do povo, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Por tua misericórdia, Senhor. Entregamos aos teus cuidados as nossas escolas e pedimos-te que concedas que nossos filhos cresçam num conhecimento e sabedoria que seja útil, bem como nas virtudes cristãs, e ajuda-os para que possam produzir bons frutos para a vida aqui neste mundo. Dá sabedoria, senso de responsabilidade, espírito de sacrifício e paciência aos professores e mestres, para que possam cumprir com alegria e prazer a sua vocação de educadores da justiça que provém de Cristo. Por tua misericórdia, Senhor. Bondosamente, defende-nos de toda calamidade proveniente de incêndio, inundação, guerra e doenças contagiosas, de escassez e fome, de marginalidade, crime, desemprego e de qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo. Cuida e faze prosperar a cada um em sua vocação e permite que todas as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Sê o Deus das viúvas e dos órfãos, o ajudador dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos. Por tua misericórdia, Senhor. Aceita, te imploramos, nosso corpo e nossa vida, nossos corações e nossas mentes, as ofertas que trazemos perante ti,
para o teu louvor e serviço, por tua misericórdia, Senhor. Concede o teu Santo Espírito a todos os que participam da Santa Ceia hoje, para que recebam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, em sincero arrependimento, fé confiante para o enriquecimento de suas vidas gastadas em amor a Ti e a seu semelhante. Por Tua misericórdia, Senhor. Senhor Deus, amado Pai, queremos aqui lembrar com carinho aquelas pessoas que completaram mais um ano de vida nesta última semana, tanto os irmãos de nossa congregação, como a todos aqueles, Senhor, que Tu permitiste e concedeste completar mais um ano de vida. Abençoa, conduz, guia os passos de cada uma destas pessoas no Teu caminho, Senhor. Que o Teu poder e a Tua glória sejam manifestadas no testemunho destas pessoas, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, lembramos também, de forma especial, pela Júlia, que encontra-se enferma, está no hospital. Tu, Senhor, se coloca ao lado dela neste momento de dificuldade, junto também de todos aqueles que cuidam e zelam pela vida dela. Cuida e ampara a família, aos amigos e todos aqueles que se preocupam com a vida da Júlia. Senhor, se da Tua vontade, restaura a saúde e traz-a de volta em casa, em segurança. Isso é o que te pedimos, Senhor, por Tua misericórdia, Senhor. Como estrangeiros e peregrinos que somos neste mundo, ajuda-nos por meio da verdadeira fé e uma vida agradável a Ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que nos confiaste, enquanto é dia, antes que venha a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. E quando vier a nossa hora derradeira, sustenta-nos com o Teu poder e recebe-nos em Teu reino celestial. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Estimado povo de Deus, nós queremos lembrar também e orar pelas famílias enlutadas. Nós queremos lembrar com muito carinho do nosso irmão, o Adir Flávio Reinheimer, que nasceu no dia 16 de novembro de 1952, na cidade de Rolante, Rio Grande do Sul. Filho de Ademar Reinheimer e Dalva Reinheimer, já também falecidos. Ele casou-se com Anilda Reinheimer no dia 8 de março de 1980, pai de Kleber e também do Ronald. O seu Adir, ele faleceu no último dia 26 desse mês de agosto, na cidade de Rolante, Rio Grande do Sul. A causa do seu óbito foi um infarto. Ele alcançou a idade de 71 anos, 9 meses e 10 dias. A cerimônia de despedida foi no dia 27 de agosto, na cidade de Rolante, e depois foi cremado no crematório do Cristo Rei, aqui na cidade de São Leopoldo. Ele deixa enlutados a esposa, 2 filhos, 2 noras, 2 netos, 7 irmãos, cunhados, sobrinhos e demais familiares e parentes. Nós queremos também lembrar nosso outro irmão, também falecido nesta última semana, Mateus Bauer. Mateus nasceu no dia 12 de janeiro de 1965, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Filho de Ernie Bauer e Alice Maria Bauer, ambos também já falecidos. O seu Mateus faleceu no dia 23 de agosto de 2024, à tarde, na sua residência aqui em Novo Hamburgo. A causa do seu óbito foi uma infecção pulmonar. Ele alcançou a idade de 59 anos, 7 meses e 11 dias. A cerimônia de despedida e sepultamento foi realizada no dia 25 de agosto de 2024, no cemitério municipal da cidade de Novo Hamburgo. Ele deixa enlutados irmãos, o Sérgio, o Luiz, a Ivone, Marta, Elise, João Luiz e o Daniel. E também cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais familiares e parentes.
As famílias enlutadas agradecem a todos também pelo apoio que prestaram nesse difícil momento. Pergunto se temos os irmãos familiares aqui do seu Adir, do Mateus, família, que bom que estão conosco neste momento. Nós queremos orar e nós oramos por causa da promessa que Cristo faz em nos ouvir nas palavras do próprio Jesus, de que Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê em Cristo, ainda que morra, esse viverá eternamente. É por isso que mesmo em meio à dor e ao luto, nós podemos confiar em Cristo, de um feliz reencontro um dia, por causa da ressurreição, por causa da obra de Cristo. Nós queremos orar pelo amparo de Deus aos familiares e amigos que passam por esse momento difícil. Assim como estamos, nós oramos. Pai celestial e Deus de toda misericórdia, com corações entristecidos, nos achegamos diante de Ti neste momento de profunda dor, para colocar diante de Ti as famílias enlutadas pela partida de nossos irmãos, o Adir e o Mateus. Nós sentimos a dor e o sofrimento que a separação da morte coloca diante de nós e que pesa assim os nossos corações. Nós nos unimos a essas famílias e a todas as pessoas que choram nesse momento. Reconhecemos, ó Pai, que a morte faz parte da condição humana pecadora, do mundo, da criação caída em pecado. Mas nós também cremos na Tua promessa de vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por Sua obra redentora na cruz, fomos reconciliados contigo e libertados do poder do pecado e da morte eterna. Pai amoroso, olha para cada uma dessas famílias e tantas outras que podem neste momento estarem passando por dificuldades. Derrama sobre eles o Teu conforto celestial. Que o Espírito Santo, o Consolador, os envolva em Sua graça e com amor cubra todos eles, trazendo paz e esperança aos seus corações. Que a viva esperança da ressurreição os mantenha firmes e leais em Ti, na certeza de que a morte neste mundo não é o nosso estado final, mas que em Cristo nós temos a vida eterna e que ao crermos nele, Ele não nos deixará na morte, mas nos ressuscitará no último dia. Tal como no batismo, que nós morremos com Cristo e ressuscitamos, pela graça de Deus, no último dia também ressuscitaremos. Senhor, lembra a cada um de nós, em todos os dias, que a vida terrena é passageira, mas a vida eterna em Tua presença é um dom inestimável. Que a certeza da ressurreição, por meio de Cristo, seja uma luz a nos guiar em meio a um mundo de escuridão. Nós pedimos que Tu, ó Deus, os envolva em Tua graça e misericórdia. Concede força para seguir em frente e confiança na Tua santa providência. Que encontrem consolo na Tua promessa. Em nome de Jesus Cristo, o que é a ressurreição e a vida, nós suplicamos que atenda essa oração, por amor de Ti mesmo. Amém. Nos colocamos de pé, queremos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. De forma semelhante, depois da ceia, tomou também o cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento, feito no meu sangue, que é derramado por vós, para o perdão de todos os teus pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Amém. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Podeis sentar. Meus amados irmãos, neste momento queremos fazer a distribuição da Santa Ceia. Creio que seja importante lembrarmos que aqui, sob o pão e o vinho, estão o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, para o nosso perdão, vida e salvação. Isto também quer dizer que temos que ter alguns cuidados com isso, pois Cristo convida a vir aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados e buscam reconciliar a sua vida assim com Deus. Por isso, convido neste momento os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que foram instruídos e preparados nas corretas doutrinas bíblicas sobre a ceia do Senhor. Se você está nos visitando e não é membro da nossa igreja, fale comigo após o culto ou em outro momento. Terei o grande prazer em instruir para que no momento futuro, no momento próximo, possa também participar deste momento. Nós seguiremos a distribuição conforme o costume da comunidade. Primeiro meu lado direito, depois meu lado esquerdo. Venham, pois tudo está preparado. Cantamos também alguns hinos durante este momento.
todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente e eterno Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Podeis sentar. Nós cantamos o último hino para encerrarmos este culto. Hino 285 do Inário.